Bom dia e bom dia para vocês, para Jesus e para o Espírito Santo. Como é que vai vocês? Me diz aí. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Por aqui o solzinho já tá quente. Ó, como é que tá bonito o céu. Maravilhoso. Choveu bastante aqui ontem, minha plantinha agradece, com certeza, né? Ai, meninas, como é que vai vocês? Como é que passou a Semana Santa? Como é que foi final de semana? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Ó o ventinho. Ai, a gente tem que dar glória e agradecer por cada coisa, né? Por cada coisinha eu agradeço. Por cada coisa que acontece em minha vida, por cada coisa mesmo. Eu tava ali sentada, fazendo o meu devocional, já fiz, já escutei as minhas homilias, já escutei as minhas pregações. Agora, como sempre, de praxe, eu vim aqui falar sobre um pouquinho do que eu entendi, né? Tô aqui sentada na mesa, como sempre, só eu e Deus e Jesus, né? Minha filha foi estudar, marido foi trabalhar e eu tô aqui, como sempre, tomando de conta da casa e de todo o resto, né? Mas graças a Deus, cada um na sua função, não é assim? Então eu por cá sempre, como sempre e para sempre, Jesus sempre no centro e eu aqui fazendo as minhas leiturinhas, as minhas anotações e como sempre, bebendo o meu cafezinho numa xícara de coração. Ai, ai. Hoje a leitura fica lá em Mateus 28, do 8 ao 15, que fala que Maria Madalena foi no túmulo visitar Jesus na madrugada. Chegou lá, o túmulo estava aberto e ele não estava. Ela saiu surpresa e desesperada para falar com os outros, né? Falar com Simão. Mas Jesus acabou o alcançando e falando para ela falar para eles que ele ia para Galiléia e lá ele encontrava com todo mundo, né? Mas como sempre, tem sempre aqueles que não têm controle da situação, porque não tem, nós não temos controle de nada, né? Quem é o dono da controle sempre vai ser ele. Por mais que a gente planeja, por mais que a gente queira viver. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Só vai fazer se Deus permitir. Se Deus não permitir, não vai fazer, né? Então, assim, quando os guarda que guardava o túmulo ficou sabendo que Jesus ressuscitou e saiu de lá, como sempre tem gente incrédula que não acredita em milagre, em tais coisas, preferiu fingir, inventar uma história, mentir, qualquer coisa, né? Falar que o adorava Jesus pelo fato dele ser sepultado lá, eles tinham pegado o corpo dele e levado para outro lugar. Claro que não, né? O nosso Senhor já tinha ressuscitado. Mas embora eles não acreditavam nessas coisas, né? Até os dias de hoje se fala disso. Lá na leitura fala bem assim. Então, voltando para cá, como sempre, que a gente pode falar e falar com propriedade na vida que nós vivemos hoje, porque há quem diz que a Bíblia é um livro antigo. Se você ler a Bíblia hoje, você vai ver Jesus falando com você hoje. Não tem nada a ver como antigamente, um livro antigo, não tem nada a ver. E geralmente eu sempre falo, a Bíblia, quando você lê ela, você não vai ler ela como se Jesus estivesse falando para alguém. Não, Jesus está falando com você hoje, né? Então, voltando para cá, como sempre, quem aí, quando alguém conta um milagre, quando alguém conta um testemunho, um acontecimento em sua vida, e ainda tem gente que olha com desconfiança, que prefere dizer assim, que foi a medicina, que o médico é bom, que não tem explicação, né assim? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente e muitos médicos. Embora os médicos hoje em dia, a gente vê mais trabalhando pela fé. Você vê muitos nas redes sociais, os médicos que crê muito, que fala muito sobre isso, mas a maioria das vezes, mais no passado, você não via médico falar disso, de ciência e religião andarem junto, né? Embora
Tem que andar junto, porque Jesus é o médico dos médicos. Se não é Jesus, não tem médicos e ponto final, né? Que dependendo da situação, dependendo da cirurgia, dependendo não, de todas as situações em questões de medicina, se Jesus não tá lá, nada funciona. Então, assim, hoje a leitura fala basicamente sobre isso. Quem de nós não prefere inventar qualquer desculpas ao invés de falar foi um milagre, né? Jesus me curou, sabe? Parece um absurdo acreditar que foi uma cura, né? Do que é mais fácil falar que foi a medicina avançada, que é a tecnologia avançada, essas coisas. Sempre frisando que esse é o meu jeito de interpretar o que eu li, né? Que a gente nunca é dono da verdade absoluta. O dono da verdade absoluta sempre vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade absoluta vai estar sempre aqui, no livro sagrado da Bíblia. O livro sagrado da vida, né? Então eu convido a vocês a fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Ler, meditar, escutar e colocar no papel aquilo que você entendeu. Porque futuramente isso vira o quê? Um livro, né? Sua filha, seu neto, pega e lê. Fala, nossa, que legal, que anotações legais, que pensamento que mamãe escreveu aqui, que legal. Isso foi a forma que ela pensou, isso foi a forma que ela entendeu, sabe? É por isso que eu escrevo. E gosto muito, muito mesmo. Não sei o muito falar sobre aquilo que eu leio, porque falar sobre um livro grandioso é muita audácia, né? Falar assim que eu sei falar, não sei. Eu tô aprendendo a ler, tô aprendendo a interpretar e devagarzinho a gente chega lá, né? Então, meus amores, tenham um bom dia, abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira, bom trabalho para vocês, cheio de saúde, muita paz, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, mosquitinho ousado, que vocês fiquem bem, como sempre, bebendo sempre um cafezinho numa xíquinha de coração para começar tudo bem na segunda, né? E sem açúcar, tá, meus amores? Vamos cuidar do templo do Senhor, que é o nosso corpo, né? Beijo, 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 beijo. Bye.